Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as principais tendências de marketing para os próximos anos e nossa convidada para isso é a Fernanda Schmidt, diretora de marketing do Mercado Livre e uma das 10 CMOs mais influentes do Brasil, segundo a Popmark. Muito bem, quem está falando aqui é o Rodrigo Sade, Managing Director da The For Sales Company. Eu estou aqui na companhia do Lewis Medeiros, gerente sênior da For Sales, que é a operação do grupo que faz Executive Search de média e alta gestão. Então eu queria, para começar, dar as boas-vindas à nossa convidada de honra aqui, a Fernanda. Como é que você está, Fernanda? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Nós também, um tema super legal e necessário, né, para a gente nós nos prepararmos aí para o futuro de vendas e marketing, né? Prazer também estar contigo aqui, Lewis, de novo, cara. Como é que estão as coisas? Tudo bem com você também? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernanda. Olha, um prazer enorme receber a Fernanda aqui, super empolgado para ouvir ela falar, né, e para fazer algumas perguntas aí para ela, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico, não só para a gente, Rodrigo, mas para quem acompanha o nosso programa. De fato, meu caro. Muito bem. Vamos começar por onde aí, Lewis? Maravilha, ótimo. Então vamos lá. Obrigado pela honra de começar aí com a primeira pergunta. Bom, Fê, para a gente começar, né, dá um sobrevoo para a gente, né, falando um pouco sobre o momento da área de marketing, né, no mercado corporativo, para que a gente crie um contexto aí para a sequência dessa conversa, por gentileza. Nossa, tem muita coisa acontecendo, né? A verdade é que o marketing, talvez o marketing que a gente chama mais de aquele marketing tradicional, bem desenhado, que tem playbook, ele já não é assim que as coisas funcionam, né? A gente percebe que aquela visão tradicional de funil não acontece mais desse jeito, a jornada do consumidor ela é super fluida, construir esse mix de marketing e você precisar se reinventar o tempo todo, se atualizar o tempo todo, é muito diferente do que era há 10 ou 20 anos atrás. E os consumidores, cada vez mais, eles buscam, não só... Ele não está mais lá sentado na frente da televisão, assistindo aquele programa e recebendo aquela mensagem, aquela comunicação de uma marca. Ele está buscando inspiração, informação em todos os lugares, diferentes plataformas, são redes sociais, sites de busca, games, diferentes... ele está em todo lugar, né? E hoje em dia, você, para poder acompanhar isso, nem sempre você vai estar como marketing ou como marca 100% pronto. Você tem que estar nesse mesmo mood, né? De pesquisar, de ir atrás, de testar, aprender. É um desafio bastante grande. Acho que você resumiu muito bem, né? Essa convergência de mudanças que a área passou nos últimos anos, né? Inclusive, você me fez lembrar de um e-book que a gente tem anual, que a gente divulga na For Sales, que é exatamente sobre a tendência, futuro da área comercial, né? Então, todo ano a gente atualiza esse e-book. Eu vou até pedir para o nosso time de redação deixar um link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser baixar ele e poder acessar. E conversa muito com o que a gente prevê lá, nesse book, entendendo o comercial como vendas e marketing, né? Como todo front office. A gente fala muito do que você falou aí, omnichannel, a interfaceamento em vários canais diferentes com o consumidor, a desfragmentação da jornada do cliente, né? Saindo da lógica de funil para uma lógica mais multifacetada, né? Então, super interessante os pontos. Dentro desse ponto que você trouxe, Fernanda, quais você diria que são as grandes tendências que daria para a gente dizer que mais vão afetar a área nos próximos anos? Para a gente elencar macrotópicos e, com base neles, ir desdobrando a conversa. Bom, tem algumas. Uma que a gente já vem vivendo, né, já há alguns anos, é a questão de responsabilidade social corporativa, né, o famoso ESG, Environment, Social e Governance, quer dizer, meio ambiente, responsabilidade social e governança.
Para você ter uma ideia, em 2020, o Bank of America fez um estudo com o pessoal da geração Z, ali, o pessoal nascido entre 96 e 2016, em mais de 10 países. E dentro dessa geração, 80% do público prefere tanto investir, mas principalmente comprar de empresas que estão alinhadas com essas métricas. É uma coisa que, assim, veio para ficar e as empresas têm que estar muito atentas e têm que estar muito alinhadas com isso que o consumidor vem pedindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a velocidade de processamento de dados, ela está cada vez maior. Eu brinco que, assim, agora com 5G e com computação quântica, que eu acho que é a próxima onda aí de forte de tecnologia que está vindo, isso é Big Data on Asteroids, né? Então, é você realmente falar, assim, de todos os dados que já estão aí, você agora realmente conseguir processar com uma velocidade absurda. Isso vai possibilitar uma série de coisas. E eu acho que aqui vale a pena a gente conversar um pouco a respeito. E ainda dentro desse ponto, inteligência artificial. Imagina que hoje você pode criar textos, imagens a partir de comandos de voz puramente, ou comandos de palavras, você cria textos, imagens. Isso revoluciona até o conceito, né, de o que é arte e o que não é arte. Aquela arte criada por uma inteligência artificial, ela pode ser considerada arte? Muda bastante alguns dos paradigmas que a gente tem. E isso, acho que esse ponto me leva a um quarto ponto aí, que é a disrupção. Todos os mercados eles vão passar por um momento de ruptura. Então, assim como aconteceu com táxi versus Uber, as grandes redes de hotel e de repente aparece um Airbnb, ou Blockbuster e de repente aparece uma Netflix e outros serviços de streaming. Todos os mercados passam por uma ruptura ou vão passar ainda por uma ruptura e quem vai sair na frente é quem estiver mais bem preparado. E acho que só um último ponto é cada vez mais o conteúdo, né? Quem está contando a história da sua marca é o seu usuário. Então, isso é uma coisa que eu acho que é super importante. Cada vez mais a experiência do seu usuário com a marca é muito importante porque é ele quem vai estar contando a história da sua marca. Ô, Rodrigo, a gente começou super bem esse podcast, com vários elementos bem interessantes trazidos por você aqui, Fê. E antes a gente seguir nesse papo de tendências, né, e aprofundar vários desses elementos que a gente trouxe, eu queria trazer um pouquinho, talvez, da experiência de quem está nos ouvindo, né? Especialmente aquele profissional de marketing que está ali buscando uma atualização, buscando, né, ser um melhor profissional, e ele está vendo esse monte de coisa acontecendo, né? Várias novas tendências, novas ferramentas, formas de se trabalhar, uma velocidade muito grande de mudanças, né? Como que ele se posiciona para que ele não perca o controle, né? Como você, como uma profissional de marketing com carreira super longeva, né? E hoje à frente, né, de uma grande empresa, né, de um grande departamento, faz com que você organize a tua equipe para que, mesmo diante de toda essa velocidade, né, que a gente precisa reagir a ela, né, se tem um mínimo de organização para que se possa, né, se executar com tranquilidade e com boa performance. O que você traz para a gente nisso? Olha, eu acho que o segredo para mim é, primeiro, como profissional, a pessoa precisa ter disciplina. E aqui a primeira coisa acho que são três coisas importantes, mas assim, é se cuidar. Isso significa dormir bem, fazer exercício, se alimentar bem. Essa é a primeira coisa. Se você não estiver bem cuidado, você não consegue performar. Em algum momento o negócio explode ou você não consegue realmente ter a entrega no nível, atingir o seu máximo potencial ali. E isso vale para a gente, pensando como profissional, mas também para a gente como líder. Pensando, será que o meu time está se cuidando? Será que a gente está dando para o time as condições ali que eles precisam para poder se cuidar e performar no seu máximo? Então, acho que essa, para mim, é a primeiríssima coisa. A segunda coisa é você se manter sempre atualizado. E aqui entra a importância de estudar. E assim, você fala assim, tipo, o que você precisa fazer? Estudar. Tipo, você nunca mais vai parar de estudar. Esquece, assim, se alguém acha que, tipo, nossa, saí da faculdade, estou livre, acabou. Não adianta pensar isso, porque você precisa continuar estudando, você precisa continuar se atualizando. E aqui, não necessariamente, quando eu falo estudar, é só cursos formais. Claro, é muito legal você ter um MBA, você ter cursos de faculdades renomadas, mas quando eu falo estudar, é você estar o tempo inteiro seguindo nas redes sociais as pessoas que estão contando sobre as tendências do que está acontecendo no mercado. É você estar sempre se atualizando. É você, na hora que você percebe, nossa, tem uma buzzword nova, né? Estão falando sobre metaverso. O que é isso? Deixa eu investigar, deixa eu entender
entender um pouco mais. Tem alguns assuntos que são assuntos, por exemplo, que eu não domino, mas, sei lá, criptomoeda, toda a rede de blockchain. Não, é um assunto muito complexo, não é um assunto super técnico. Mas já há mais de um ano que eu estou em alguns grupos de WhatsApp com pessoas que entendem. E tô lá, quietinha, mas estou ouvindo, estou aprendendo. Todos os dias vem algum conhecimento novo. E essa é uma dica que eu dou para todo mundo, mesmo que não seja um assunto, mas eu não vou trabalhar com isso, eu sou um designer, Você precisa, sim, se atualizar, você precisa, sim, saber o que está acontecendo. Talvez não com toda a profundidade, mas pelo menos saber fazer as perguntas certas para quem é o especialista dentro daquela área. Fantástico, Fê. Fantástico, ótimo. Bom, Rodrigo, seguindo aqui, né, e pegando esse fio da meada, né, Fê, como é que a gente se mantém relevante e atende essas novas demandas de consumo que estão surgindo? Eu acho que se você está, como profissional, atualizado, sabendo o que está acontecendo, isso vai acabar se refletindo nas ações da marca com a qual você trabalha, né? Então, você precisa estar nos canais onde os consumidores estão, atendendo às demandas do consumidor, sempre ouvindo, sempre tentando se antecipar, percebendo que tem uma tendência. Muitas vezes, antes de aparecer o dado, vem aquele gut feeling mesmo, né? Aquela coisa assim, você fala assim, tem alguma coisa, acho que o pessoal está falando muito sobre esse assunto, tá? E de repente o negócio fica gigante. Acho que no início da pandemia isso aconteceu muito forte com as lives, né? Quando começou uma live, não sei o que, você falou assim, nossa, será que tem alguma coisa aí? De repente o negócio estourou, porque os consumidores realmente estavam lá, estavam presentes, estavam afim daquele tipo de conteúdo. Isso é muito importante. Você, como profissional, precisa estar inserido, estar atualizado sobre tudo que está acontecendo e a sua marca, por consequência, vai estar também, se você conseguir trazer mesmo esse seu know-how para a execução das atividades da sua marca. E sem medo de testar. Isso é uma coisa muito importante, assim. Você não adianta, assim, mas a gente não está pronto para entrar naquela plataforma. Começa a testar. Vai devagar, vai aos pouquinhos, vai com pouco investimento, mas começa a experimentar e fazer testes para ver o que vai dar atração para sua marca, o que vai realmente funcionar para aquele público, que tipo de conteúdo. É um aprendizado aí constante. E, Fernanda, eu reparei aqui, me corrija se eu estiver errado, a gente tem, além daquelas 5 tendências que você trouxe ali no começo, né, que você falou ali de ESG, velocidade de processamento de dado, / computação quântica, / 5G, né, Big Data e tal, inteligência artificial e Deep Learning, disrupção, né, de setor, né, você deu o exemplo de Uber, Airbnb, e esse conteúdo baseado em usuário, que eu entendo que tem um pouco a ver com reputação de marca, com tudo isso. Além desses, nessas últimas 2 perguntas ali do Lewis, eu acho que você acrescentou 2 coisas que eu achei muito interessante, que foi essa questão do bem-estar como uma tendência, porque nesse mundo plural e rápido que a gente vive, pelo que eu entendi do que você falou, o bem-estar ele entra como uma forma de você estar pronto para lidar com essas ambiguidades e confusões que o mundo que o marketing acaba sendo envolvido pela transversalidade da área, né? E o último que você falou de estar próximo do cliente, né? Para acompanhar as grandes tendências. Eu entendi, então, que são 7 grandes tendências aqui que a gente vai conversar em cima. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que a diferença é que esses 2 últimos não são ou não deveriam ser coisas novas, né? É uma coisa assim, talvez a gente agora todo mundo esteja percebendo a importância disso, mas você se cuidar para estar bem e você ouvir o consumidor, você realmente estar atento ao que está acontecendo, isso deveria ter existido desde sempre, né? Ouvir o consumidor, o estar em campo, assim, eu tenho uma experiência, eu trabalhei em vendas bastante tempo também, e essa ideia de que você precisa ir a campo, conhecer o consumidor na sua loja, fazer entrevista em profundidade, é uma coisa que uma vez que você adquire como hábito, e para um marqueteiro isso é muito importante, você adquire, isso fica com você. Eu sou aquela pessoa, e assim, até o meu marido, quando a gente tá no Uber, ele brinca assim, você vai fazer mais uma entrevista, porque eu pergunto o que ele comeu de café da manhã, que canal que ele tá assistindo, por que ele ouve a rádio e tal, se ele tem Spotify, se paga o premium ou não. Eu quero saber tudo sobre a vida da pessoa. São nesses momentos que você acaba pegando insights, assim.
E isso vale para o motorista do Uber, para a mulher que está, sua vizinha que está no elevador, para a amiga da sua sobrinha de 11 anos de idade. É uma coisa que é muito importante a gente ter internalizado mesmo, né? E só assim a gente vai conseguir trabalhar entendendo, né, esse consumidor. Eu estou entendendo aqui, o Lewis, vou pegar uma frase, uma expressão que o Lewis gosta muito, que é ciência social. Mas eu estou entendendo que o marketing, o profissional de marketing, ele tem que virar quase que um cientista social no final do dia, né? Porque ele vai precisar estar ali fazendo pesquisa, acompanhando o consumidor de uma forma antropológica, né? Comportamento, hábito, momento de vida, enfim, algo dessa linha. Curioso e estudante do comportamento humano, né, Fê? É isso, esse estudo ele sempre tem que acontecer de uma forma balanceada, né, entre o que é o qualitativo e o que é o quantitativo. Então, assim, você percebeu, as pessoas estão... Imagina o seguinte, se você volta 2 anos aí, no início da pandemia, quando começaram tinham as plataformas de áudio e as plataformas de vídeo, né, Quai, TikTok, depois em áudio tinha lá o Clubhouse. Qual é a tendência que vai pegar? A pessoa de marketing, o profissional de marketing, tá ouvindo, tá sabendo o que está acontecendo. Ela começa a ver, opa, peraí, de novo, testa os 2. Não faz aposta numa só, testa os 2, vê o que está funcionando. O que aconteceu nesses últimos 2 anos foi que as plataformas de vídeo, principalmente vídeos curtos, foram as que decolaram. As de voz perderam relativamente a importância, até porque conseguiram ser substituídas por outros meios de transmissão de dados de voz, né? Então, podcasts em Spotify, em outros canais como esse. E aí, de repente, você fala assim, nossa, então o TikTok agora veio para ficar, etc. Gente, de repente vem um Be Real. Be Real, e aí, assim, já é outra coisa, já não é mais vídeo, é só foto, é uma por dia. O negócio muda completamente. Se o profissional do TikTok não está atento, ele vai ser passado também, né? Ele também vai vir aí, acontece a tal da disrupção, que foi o que a gente falou, mas a empresa, ela precisa estar preparada, precisa estar se antecipando a essas disrupções, essas surpresas aí que vão chegar. E eu acho que é um pouco isso, assim, que faz parte a gente estar sempre muito conectado com o que está acontecendo, se antecipando às tendências, testando. Tem mais vindo aí, né? Tem Discord agora, tem 1000 coisas acontecendo, e não necessariamente as marcas estão entendendo aí esse poder que o consumidor tem de digitar qual a plataforma que vai dar certo ou não, né? Ô, Fê, você tem trazido alguns elementos interessantes aqui, que para o profissional de marketing gera um impacto, uma consequência comportamental, né? Porque além do profissional de marketing, né, por muitas vezes, né, ser já curioso, gostar de novidades, né? Ele também é um profissional que busca entregar com muita qualidade, né? Todos os seus entregáveis ali, né? E aí você está falando muito de antecipar, de testar, de experimentar, e às vezes isso acontece não estando 100%, ou não estando ali eventualmente impecável, né? E aí que chega a minha pergunta. Comportamentalmente, isso pode trazer algum elemento de ansiedade ou de insegurança, né, para o profissional de marketing. Como é que você lida isso com as suas equipes, né? Como é que você gere esse elemento nelas? Acho que existe a ansiedade, de uma forma geral, ela tem crescido, né, em toda a população, não só na minha geração, mas também nos mais jovens, por causa disso, por causa desse mundo aí que a gente chama de VUCA, né, de volatilidade, incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade. É natural que as pessoas se sintam ansiosas. Nossa, mas eu não sei se tá bom. Nossa, mas eu não sei se isso vai dar certo. A gente tem que deixar de lado mesmo essa insegurança e começar a se sentir confortável fora da zona de conforto. Quando eu tô gerindo um time, eu gosto muito e aí vocês me perdoem porque eu não consigo falar o nome dele, tá? Já tentei, mas o conceito é o conceito de flow, do Mihail Michalczewski. Eu não consigo falar o sobrenome dele por nada, é muito difícil, mas a ideia é que você sempre entregue para o seu time, né, entregue para as pessoas que estão ali trabalhando com você, um nível de desafio que seja um pouquinho acima daquilo que ela consegue fazer, para que ela possa sempre ir crescendo. E aí, você estando quando você consegue colocar as pessoas de entregar mesmo o desafio certo, que não gere nem a ansiedade, porque o desafio é muito maior do que a pessoa está
preparada, nem no tédio, que é porque o desafio é muito menor do que aquilo que ela é capaz de fazer. Quando você consegue colocar o profissional certo na atividade certa, sempre dando esse desafio um pouquinho a mais, é quando você consegue ir crescendo mesmo, né? Imagina que o desenho que ele faz, eu até convido depois vocês a buscarem esse livro, Flow, esse conceito é maravilhoso, mas é bem essa ideia de vocês subindo, assim, no gráfico, né? Na linha ali de 45 graus. Porque é isso, você tá o tempo inteiro se desafiando para ir um pouquinho além, mas sem ir para uma zona de ansiedade. Então, e nem para uma zona de tédio, né? Onde você só tá fazendo o mesmo que você sempre fez, sem medo de errar, sem arriscar. Eu acho que é tentar encontrar esse balanço certo entre o momento que a pessoa tá e a atividade que você delega ali para ela. Uhum, legal. Eu queria só, para não esquecer, Lius, para quem ficou interessado em estudar um pouco mais sobre pesquisa, a Quanti Quali, que a Fernanda falou agora há pouco, tem um episódio muito bom do Raise the Bar, que foi com o Matheus Mansur, da Clear Sales, que é um cliente nosso, inclusive, e que falou exatamente sobre isso, sobre técnicas de pesquisa. É super bacana o episódio, ele entra bem a fundo sobre como fazer esse diagnóstico baseado em dados e tudo mais. Acho que pode completar bem essa caixa de ferramenta de quem quer entrar a fundo nisso. E, Fernando, agora eu queria dar um zoom em cada uma das tendências que você mencionou ali no começo da conversa, para que dessa maneira a gente consiga gerar um panorama do que realmente tem pela frente e como que isso se cascateia na prática, no dia a dia do profissional de marketing, né? Como cada uma dessas tendências aterriza na prática. E eu queria começar pela ESG, né? A gente sabe que é um tema já bastante falado, mas pouco se fala do gancho da ESG com marketing, né? Então eu queria que você falasse um pouco de como que isso vira uma tendência no marketing. Em outras palavras, de que forma que isso vai afetar o dia a dia da área, né? Quais são as preocupações e atenções que os profissionais de marketing precisam ter em relação a esses ecossistemas externos ou simbióticos, né? Que é o que a ESG preconiza, né? O ESG é uma coisa, como eu falei, que veio para ficar. E quando a gente fala em como usar isso dentro de marketing, a gente precisa ser verdadeiro. Eu acho que essa é a primeiríssima coisa. Não adianta a gente tentar se apropriar de uma causa. A gente vê muito marcas tentando fazer isso, né? Se apropriar de uma causa, de repente, dentro de casa, o trabalho não está tão bem feito. Então, tem marcas defendendo, seja os direitos LGBTQIAP+, ou seja, marcas defendendo questões raciais, e aí a marca olha para dentro de casa e não vive aquilo. Tem o caso recente da cervejaria, desculpa, nossa. Opa. O caso recente da cervejaria que fez aquela campanha contra a Copa do Mundo e de repente deu, assim, em questão de horas, deu um backlash enorme, porque a própria marca, a própria empresa não respeitava alguns dos direitos homossexuais que eles estavam ali se levantando a bandeira. Nossa, assim, é um cuidado muito, muito grande. O mais importante, antes de tentar fazer alguma coisa ou falar alguma coisa para fora, é você garantir que você faça isso, as coisas certas dentro de casa. Se você faz, naturalmente, os próprios consumidores vão começar a falar sobre isso. Isso acontece de uma forma natural, mas o importante é você ser verdadeira, não tentar se apropriar de uma causa que não é sua, simplesmente porque, nossa, essa é a onda da vez, vamos lá, como marca, tentar se aproveitar de alguma coisa que você não tem a propriedade para falar. Super interessante, Fê. E eu vou pegar um gancho, uma outra tendência que tu aponta para a gente aqui, mas primeiro fazendo essa reflexão, recapitulando essa reflexão que tu fez, né? Tem que ser verdadeiro, né? Porque a verdade ela vem da sua identidade, né? É daquilo que você de fato emana, porque aí aquela comunidade que te acompanha, o seu consumidor, ele se identifica facilmente, né? Tanto aquilo que de fato você é, como aquilo que você não é, né? Então, por isso a importância disso, né? Fê, você mencionou um ponto bem interessante aí, que inclusive, assim como o Rodrigo mencionou, também está no nosso e-book de tendências ali de vendas e marketing para os próximos anos, né? Que é a velocidade de processamento de dados,
tá? Não só essa abundância de dados que a gente já vive, né, mas a velocidade de processamento deles, tá? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse tema, por gentileza. A gente vem dentro de marketing trabalhando cada vez mais com base em dados, né? Acho que, óbvio, não só no Mercado Livre, que é uma empresa que naturalmente tem uma enorme quantidade de dados, mas você vê empresas como Ambev usando dados de Zé Delivery para alimentar o time de marketing que trabalha ali com cerveja. Então, cada vez mais a gente tem usado dados aí internos, dados externos, dados de social listening, pesquisas, etc., para poder guiar o que a gente vai trabalhar. E eu acho que essa é uma das grandes mudanças, porque se antigamente a gente tinha que esperar, às vezes, 15 dias, um mês, para sair o relatório da Nielsen de o que vendeu, agora isso acontece real time, né? Isso acontece agora, em tempo real, e os dados não só de forma estruturada, então aqueles dados organizados, mas quando eu falo organizados, é aquele dado assim que você já sabe, né? Que tem coluna, você consegue ler. Mas, de repente, agora a gente está falando de nuvens de palavra, de o que está acontecendo. São a inteligência artificial lendo esses dados. O negócio muda completamente. Dados não só de texto, mas dados sobre imagens, dados sobre voz. A gente nunca teve como marketing, um entendimento tão grande, né, e tão preciso sobre o consumidor. E você ter certeza, você saber que você está usando esses dados, usando ele da melhor forma possível, é o que eu acho que vai diferenciar um profissional de marketing de outro. As possibilidades que a gente tem de entender o consumidor são gigantes. Agora, com cada vez mais, com inteligência artificial, tudo que a gente fala de machine learning, as coisas vão ficando cada vez, e a computação quântica, então, mais rápido. Imagina a possibilidade que você tem, por exemplo, eu acho que o time da Meta falou isso recentemente, eles estão desenvolvendo aí um computador de inteligência artificial que eles dizem que vai ser o mais rápido do mundo para processar dados. Isso significa, na prática, que no segundo que um consumidor fizer o upload de um vídeo que talvez não tenha direitos autorais, por exemplo, eles vão conseguir ler e derrubar. O que hoje, às vezes, demora horas para acontecer, vai acontecer em frações de segundos. A IBM é outra que está super se antecipando, né, toda essa tendência para poder estar pronta em tudo que se refere à segurança. Imagina que hoje, transações de cartão de crédito, você faz uma transação, aí demora, processa, não sei. Imagina isso acontecendo em segundos, nanosegundos, milissegundos. É transformador mesmo para uma equipe de marketing. O serviço que você oferece para o seu consumidor, na hora que você consegue fazer, entender ele melhor e prestar um serviço melhor mesmo, porque é mais rápido, porque está sendo processado num desses computadores com tecnologia de computação quântica. O que é esse bicho computação quântica, Fê? Fala para a gente aí. Não, assim, é difícil de explicar, mas de uma forma muito simples. Eu acho que eu gosto bastante da forma como o Marcelo Braga, que é o CEO da IBM, ele define, que ele fala assim que a inteligência artificial ela imita a forma do humano pensar, e para isso ela precisa de um tempo para processar e entender. Então imagina que tem lá o computador está lá tentando fazer as mesmas 1000 sinapses ali, milhões de sinapses que o nosso cérebro está fazendo, só que ele demora um tempo para processar. Esse tempo está cada vez menor. E a computação quântica é isso. Literalmente você fazer todas essas milhões de sinapses, mas numa velocidade que hoje é impensável, mas que é real e que vai acontecer. Assim como era impensável há anos atrás a gente achar que ia ter um celular no bolso, todo mundo andando por aí, ou que a gente ia poder fazer live streaming e estar aqui gravando em lugares diferentes, fazendo uma gravação, um vídeo. Isso vai ser possível, esse processamento de dados nessa velocidade vai ser possível. E vai estar muito na nossa mão com o 5G também. Na hora que chega o 5G, a gente está falando de outro nível de entrega para a experiência do consumidor com qualquer coisa que acontece no telefone celular. Uhum. Você sabe que eu achei bastante interessante o ponto, você ter destacado essa Big Data centrismo como uma tendência, uma das principais tendências, que, como o Lewis falou, de fato está dentro do nosso e-book, e você ilustrou bem um pouco da complexidade que isso vai trazer para o marketing, no sentido de que a área passa de uma área onde você vai usar os dados para fazer um planejamento, para virar quase que uma central de comando, né?
porque você tem em real time o comportamento do mercado em relação à tua empresa, então ela vira uma área de gestão 24 horas ali, esse dado ele vai mudando o ponteiro do negócio, né? E o marketing vira o piloto dessa central de dados e vai quase que ocupando um espaço da área comercial, por assim dizer, no sentido de que ela vai virar um agente de calibragem de resultado em tempo real, né? Enfim, não sei se eu me expliquei bem. É verdade. Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar aqui, eu acho que entra nesse terceiro ponto, né, de inteligência artificial, de learning, das máquinas mesmo fazerem o processamento ali joga dois criativos, teste A/B, qual funciona melhor, e a máquina está fazendo isso por você. Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala dessa tendência é achar que marketing vira growth, né? Eu achar que marketing pode ser só performance. E esse eu acho que é talvez seja a tendência que a gente precisa segurar e equilibrar, e as marcas que conseguirem fazer isso são as marcas que vão ter sucesso. É muito comum a gente, e eu acho que o playbook, né, de crescimento das startups, principalmente naquele momento ali de scale-up, que conseguem começar a fazer girar o negócio, é muito de performance. Fala-se muito de performance, cada vez mais os profissionais saem da faculdade já pensando em performance. Então, o grande cuidado é você não deixar toda a parte de construção de marca de lado. É muito difícil você encontrar um profissional que seja realmente ambidestro, que tenha muita habilidade, assim, a fundo para entrar dentro do mundo de performance e também muita habilidade para branding. Mas, como empresa, a gente precisa conseguir ter o equilíbrio. Senão, o marketing vira uma área só de geração de lead, né? O marketing vira um negócio, você está só trazendo gente. E se você não tem uma marca construída por trás, você vai estar sempre dependendo desse investimento que você faz. E cada vez mais o seu ROAS vai piorando a cada campanha, a cada dia, fica um negócio insustentável. Acho que o Airbnb é um bom case de uma empresa que é digital, que nasceu bastante nesse mundo de performance, mas que conseguiu construir uma marca, e hoje o marketing de performance puro, ele ainda existe dentro do Airbnb, mas ele é cada vez menor, ele representa menos de 10% dos leads que chegam ali. Por quê? Porque as pessoas já vão para lá porque pensam no Airbnb. É uma questão de mental availability mesmo, né? E isso você constrói, não é só com performance, você constrói também com campanhas de construção de marca. Perfeito. Você entrou já um pouco também na outra tendência que você tinha falado, que é a inteligência artificial e deep learning, né? Em relação a essa vertical especificamente, Fer, além desses desdobramentos do Big Data, de que outras formas isso vai desempenhar um papel como tendência na área nos próximos anos? Aqui, eu acho, e aí entra já no outro ponto, que é a questão da disrupção. A inteligência artificial, ela vai conseguir fazer disrupção em diversos mercados. Hoje, quando e eu adoro, assim, né, entrar no Dali lá e ficar brincando, literalmente falando, faça uma menina com tal característica, faça uma menina jogando bola no estilo Renoir. Você joga ali os dados para a plataforma, né, e ela te devolve esse desenho. Uma arte que, se eu fosse chamar um ilustrador para fazer, se eu fosse pegar um designer para fazer, demoraria horas. Hoje eu consigo que a inteligência artificial faça em segundos e me traz 3, 4 opções. E aqui é um cuidado, né, que a gente precisa parar e falar assim, tá bom, mas isso ainda não está regulamentado. De quem é a propriedade intelectual daquilo? É de quem escreveu o texto e deu o comando para sair aquela arte? Ou é de quem criou a ferramenta? Eu posso usar aquilo? Eu estou fazendo uma disrupção dentro do mercado de design, mas ao mesmo tempo, talvez eu esteja oferecendo um serviço muito melhor para o meu cliente, a empresa ali que está, se eu sou uma agência, a empresa que está pedindo aquela arte, porque eu estou trazendo isso em muito menos tempo. Então, tem muita coisa de disrupção mesmo que vai vir a partir dessa tendência aí de inteligência artificial. E o que a gente precisa é estar muito à frente.
Então, como o taxista que resolveu perceber, olha, ao invés de brigar contra o Uber, eu vou ou encontrar o meu nicho, ou virar Uber também, o que os designers vão fazer? O que os redatores vão fazer? A inteligência artificial já pode fazer textos. Você coloca comandos, tem diálogos inteiros, tem entrevistas com pessoas que não existem hoje em dia. Gente, imagina uma entrevista com uma pessoa que já faleceu. É uma coisa que a tecnologia tem possibilitado isso. E a gente precisa estar muito atento, né? Entender quais as implicações disso, as implicações, inclusive voltando lá no ponto do ESG, né? Quais as implicações socioeconômicas daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está usando a inteligência artificial para fazer. Fantástico, fantástico. Sem dúvida, muitas ferramentas, né, Fer? Muitas possibilidades, né, e muitos impactos aí sociais que o profissional de marketing tem que estar gerindo, né? E aí eu te jogo um problema aí para tu resolver para a gente, né? Como canalizar isso tudo de uma forma organizada no dia a dia das equipes de marketing, né? Para que se executem, né, ótimas ações de marketing, de comunicação, ótimas gestões de redes sociais, ótimas campanhas, né, que estejam atreladas às estratégias de marketing, né? Como que você organiza essa ciranda toda, né, para que seja efetivo, né? O que é que você traz para a gente? Olha, você entrou num dos meus assuntos preferidos, que é liderança, né? Então, acho que é um dos temas que eu mais gosto. A primeira parte envolve você ter as pessoas certas no seu time. E aí, aqui, quando eu falo pessoa certa, não é que exista um único perfil de pessoas. Tem uma atitude que todas têm que ter em comum, que é aquilo que os americanos chamam de can-do attitude, né? Que é assim, é a atitude de quem vai, faz, soluciona problema e não tem tempo ruim, consegue fazer as coisas acontecerem. Todas as pessoas têm essa atitude e são iguais? Não, pelo contrário. Os times, eles precisam ter pessoas com perfis diferentes, mas que sejam muito complementares. Então, skills, backgrounds, realmente, assim, que contem histórias diferentes. Se você já é alguém super criativo, você precisa... Ou se você já tem gente super criativa no seu time, traz gente mais analítica para se complementar. Você não quer dentro do seu time pessoas que pensam e façam todas as mesmas coisas que você, ou que acompanhem todos os mesmos assuntos que você. Eu lembro que eu tive um time, que era um time criativo, que tinha pessoas fazendo funções ali diferentes, mas tinha um que era super gamer, o outro que era super geek dos mundos lá de super-heróis e outros universos. As pessoas, elas precisam se complementar. E aqui eu dei esse exemplo justamente porque não é só o complemento na análise, no skill mais técnico, mas é o complemento também de interesses. Porque eu não vou estar sabendo tudo que está acontecendo em todos esses mundos, mas as pessoas podem trazer isso no dia a dia, acontece essa troca. E como gestor, eu acho que é muito importante você dar espaço para o seu time, né? Quanto mais você vai crescendo, aí quando você chega realmente numa diretoria, o seu trabalho, muito mais do que realmente fazer o trabalho, é gerar um ambiente de segurança psicológica para o seu time. Onde eles saibam que eles têm ali uma rede de conforto, que eles podem ir, podem fazer, porque você vai have their back, né? Você vai ser, opa, tô aqui para segurar, para sustentar, para defender se alguma coisa der errada. E também facilitar, tirar os empecilhos do caminho, mostrar aí o caminho, dar os recursos certos. E às vezes o que você faz para facilitar é uma coisa tão simples quanto, e eu sempre brinco com isso com o meu time, que é aprovar rápido as requisições de compra. Porque é uma coisa que você fala assim, nossa, mas aprovar isso, assim, isso é importante? Muito. Isso às vezes atrasa 2, 3 horas o trabalho de um analista. Você não quer que seu analista passe 2, 3 horas esperando uma aprovação de uma requisição de compra. E é uma coisa que você ter esse cuidado com o time, até nas pequenas coisas, é muito importante. Então, para trabalhar aí dentro desse mundo VUCA, né, desse mundo onde tem muita ambiguidade, onde tem muita coisa acontecendo, etc., o mais importante é isso. Dar o caminho, deixar o seu time brilhar, dar o caminho, tirar os empecilhos da frente e, mais do que tudo, dar a segurança psicológica para que eles possam realmente voar. O Fê, você falou que a gente está falando de tendências, né, Rodrigo? E aí você trouxe agora a pluralidade da equipe, né? Certamente, você tendo uma equipe plural, você facilita o teu departamento de marketing estar mais atento às tendências, né? Isso é bom, tá? Contudo, isso pode trazer um desafio no aspecto cultural, de sinergia da equipe, quando você tem muitas pessoas diferentes, tá? Pelo menos eu, olhando de fora, olhando pela minha experiência, isso pode
pode ser um problema, ou você não considera um problema? Se você também entende como um desafio isso, né, como é que você gere a pluralidade de equipe, né, mantendo uma sinergia dela, uma identidade dela, mantendo a cultura ali do time? Eu acho que o primeiro ponto é você ter um propósito comum. Então, isso é muito importante, assim, todo mundo saber qual é a direção para onde você está indo, quais são as suas prioridades, essa é a primeira coisa. Você traz, pode ser um desafio, talvez você não consiga chegar numa conclusão tão rápido, versus se você pensa e toda a sua equipe pensar, pronto, está feito, você não precisa discutir, você não precisa debater. Mas, na hora que isso vai para o mercado e só tem uma visão de você está deixando de fora os consumidores que pensam B, C, D, E, F. E se você tem isso dentro do seu time, talvez você demore meia hora, 1 hora, 2 dias, 2 semanas a mais para conseguir chegar naquilo que seria uma proposta mais redonda. Mas você vai estar acertando, porque você não vai estar nem ofendendo, nem ferindo, nem excluindo nenhum tipo de consumidor ali dentro da conversa. Por quê? Porque você trouxe isso já na hora de fazer essa criação, né? De fazer esse desenvolvimento. Então, para mim, acho que isso é muito importante. Eu entendo que possa ser um desafio, mas talvez seja um desafio mais para quem tem a cabeça muito fechada e não está disposto a ouvir e abrir mão, a abrir a cabeça mesmo para deixar novos conceitos entrarem do que qualquer coisa. Sabe? Acho que isso é importante. Fantástico, Rodrigo. Maravilha. Eu queria voltar numa última tendência aqui, que eu acho relevante a gente falar para fechar a conversa, que é sobre o papel do marketing nas rupturas de modelos de negócio, né? Que a gente viveu há uns anos atrás um período de bastante mudança em vários segmentos, né? Então, vários modelos de negócio se reconfigurando. Você deu o exemplo do Uber ali, em relação aos taxistas, Airbnb, e por aí vai, em relação a hotéis e por aí vai, né? Se bem que no caso do Airbnb tá numa relação diferente ali entre os segmentos, com os hotéis do que os Ubers em relação aos táxis, né? Mas, de qualquer forma, eu queria que você comentasse um pouco de qual que é o papel que o marketing, na tua opinião, Fer, vai desempenhar nessa tendência de ruptura de segmento que você traz aqui, que vai afetar tanto a área. Para mim, o marketing é a área que define, que dá o guide de qual é a estratégia da companhia. Então, é a marca que está ouvindo o consumidor, está no nome, né? Marketing é mercado. O nome de marketing vem daí, de ouvir, de entender o que está acontecendo no mercado. E isso, sendo esse guia da estratégia da empresa, é a gente que tem que estar atento a tudo que está acontecendo, não só dentro do mundo de comunicação e canais de comunicação, mas atento no que está acontecendo no mundo de uma forma geral. Então, eu acho que é muito nesse sentido que o marketing é que tem que estar pronto e, muitas vezes, não é nem só pronto para ser disruptado, mas para fazer a próxima disrupção. Se a gente pensar, e aí você pega mesmo empresas super tradicionais, a Unilever, quando cria aquela lavanderia Omo, é uma quebra de paradigma, uma empresa que é uma empresa de bem de consumo, que vem daquele modelo, uma das assim, centenária, né, uma das mais tradicionais, de repente oferecer um serviço. Isso muda completamente, isso mostra que é uma empresa que está entendendo que o que o consumidor precisa? Ele precisa do sabão em pó ou ele precisa da roupa lavada? É o marketing quem fala isso, né? Que a necessidade do consumidor é a roupa lavada. Isso pode ser através de um sabão em pó, de um sabão líquido ou de um serviço de lavanderia. Então, isso para mim é aí onde entra o papel do marketing, né? Entender a necessidade real do consumidor e o que eu estou fazendo para atender essa necessidade. Genial, genial. E é interessante você ter trazido esse exemplo, porque é um exemplo emblemático e, ao mesmo tempo, que tem acontecido com bastante recorrência, né? A gente vê vários outros players indo por esse caminho, né? A gente tem aquela hamburgueria da Hellmann's, você tem... Claro que nesse caso específico me parece ter um papel mais de branding, talvez, de posicionar a marca, não sei. Talvez mas... no curto prazo, talvez se a gente pensar nos próximos 2, 3 anos, isso seja, e vai funcionar como uma startup, né? E tá ali, não tenho ideia de como é o P&L ali desse business para eles, mas talvez no início seja realmente um negócio que não funciona, mas daqui a 2, 3 anos eles vão encontrar
qual é o modelo, talvez seja um modelo de recorrência, talvez seja um modelo de assinatura, que vai garantir receita frequente. Não sei, não conheço a fundo esse negócio, mas eu acho que é esse tipo de pensamento que o profissional de marketing precisa ter. Eu vendo sabão em pó, eu atendo a necessidade do meu consumidor? Não, a necessidade dele é outra. Como que eu vou atender a necessidade dele se ele não precisa só do sabão em pó, que ele precisa a roupa lavada, que ele precisa a roupa lavada todo mês, levada até a casa dele, né? Tipo, que alguém venha retirar porque ele não consegue mais levar, porque ele não tem mais carro. Olha como as coisas vão mexendo. Então, talvez hoje a lavanderia Omo seja mais uma vitrine para a marca. Daqui a 2, 3 anos, ou 5, ou 10, eles vão encontrar a forma certa de rentabilizar isso, né? E isso vale para todos os negócios, né? Para um Zé Delivery, no caso da Ambev, enfim, acho que os exemplos aqui são inúmeros de empresas que estão conseguindo se transformar. Genial, genial. Puxa, gostei muito da conversa, Fernanda. Sensacional esse panorama que você trouxe aqui para nós. Separei aqui algumas das tendências que você mencionou. Aí o Lewis me ajuda se eu esqueci alguma. Você falou no começo sobre a ESG, /sinceridade, /transparência, que as marcas precisam ter com os stakeholders. Falou de velocidade de processamento de dados, /Big Data turbinada. Falou também de inteligência artificial, Deep Learning e como isso afeta o marketing. A disrupção desse segmento e o papel do marketing nesse processo que você acabou de detalhar para nós, como uma área que precisa ser o farol do negócio, né? Quer dizer, tá enxergando os caminhos, né? Colocando luz nos caminhos. A questão de conteúdo gerado pelos usuários, né? Quer dizer, a integração cada vez maior da reputação das marcas e do marketing com o consumidor, né? O consumidor como porta-voz da marca. E lá no comecinho, você falou da importância do bem-estar para os profissionais de marketing conseguirem lidar bem com essas ambiguidades, complexidades do mundo VUCA e estar próximo do cliente, que é sempre um tema pertinente, né? Porque nunca sai de moda e é algo que a gente fala muito, mas é muito difícil de fazer na prática. Então, adorei você ter trazido. Fer e Lewis, esqueci alguma coisa ou é isto? Na mosca, muita coisa, sem dúvida, muita coisa. Fer, muito obrigado, viu? Fantástico aí todos os pontos que você trouxe para a gente, certamente bem relevantes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, espero ter colaborado um pouquinho aí para, principalmente, acho que abrir a cabeça, né, para as novas tendências, tudo que está acontecendo, pessoal, nossa, preciso me atualizar. Se o pessoal sair daqui com essa ideia de que, opa, tem muita coisa acontecendo, eu preciso ir estudar, eu acho que mission accomplished. Com certeza, com certeza. Muito legal, gente. Obrigado mais uma vez, Fer, Lewis. Para quem está nos acompanhando até aqui também, se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta o que você achou da conversa e se inscreva no canal. Fer, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo Raise the Bar. Um abraço a todos e todas e até lá.